Vou comentar aqui com você sobre a elétrica inteligente. A elétrica inteligente Danfoss, o porquê você colocar na sua obra. Então, se você está construindo ou reformando, veja bem os 10 benefícios que a elétrica inteligente traz para a sua residência. O primeiro benefício é a flexibilidade. Flexibilidade é um momento em que você só vai entender quando você estiver morando na casa. Quando você estiver com a construção pronta, você estiver dentro da casa, aí você vai sentir a necessidade da flexibilidade. O que é flexibilidade? É você criar um paralelo onde não foi preparado. Imagina numa circulação da casa, você não só deixou aquela luz ali da circulação, não deixou para apagar uma sala, para apagar algum outro ponto. E quando no dia a dia você sentiu essa necessidade, qual que é o caminho? Se você está com elétrico convencional, é passar mais cabos. Será que dá para passar esses cabos? Então fica uma pergunta. Nem sempre você consegue ajustar na elétrica convencional. E qual que é o caminho? O que todo mundo já se conforma. É conformar com o que está feito. Então a elétrica inteligente veio para substituir essa dor, tirar essa dor nossa, dessa inconformidade, né? Você não pode conformar com isso. Então, com a elétrica inteligente, com a flexibilidade, nós sempre damos para os nossos clientes, depois que você entrou na casa, vive ali pelo menos 10 dias. Você coloca os móveis, tudo, você vai identificar. E nós sabemos, aqui na Danfoss, nós tratamos cada cliente, ele é único. Então, você tem uma sua personalidade. A gente consegue ajustar, fazer essas trocas de interruptor, por exemplo, eu estou aqui, eu preciso acender um jardim desse ponto, quero fazer outro detalhe. Então, tudo essa facilidade você consegue sem ter que passar cabo. Se você já deixou planejado, deixou tudo estruturado certinho, essas alterações você consegue fazer depois da casa pronta, porque no momento do projeto é muito difícil. Então, às vezes você fica horas e horas debruçado no projeto, fazendo a imaginação, criando os caminhos que você vai conviver. Depois que a casa está pronta, normalmente isso muda. E a hora que muda, na convencional você não consegue alterar. Então, com a elétrica inteligente, você consegue ajustar. E eu deixo um ponto aqui, ó. A elétrica inteligente não é automação. Tem a elétrica convencional, automação. A elétrica inteligente é um up aqui na convencional, onde traz todos esses benefícios. Então, primeiro, a flexibilidade. Segundo benefício é as cenas nos interruptores. Então, você poder criar cenas nos interruptores. Mas como assim, Thiago? Imagine você saindo da sua casa, ter que voltar a apagar todas as luzes. Você consegue, porque o sistema que a gente trabalha é por pulso. Então, você deu um pulso, acende a luz, você deu um pulso, apaga a luz. Você segurou ele por 3 segundos, ele pode executar uma cena. Qual cena? A cena apagar tudo. A cena que fazer sentido para você. Mas, Thiago, eu não quero apagar tudo, eu quero deixar uma luminária como guia para um pet, ou não gosto de chegar em casa com todas as luzes apagadas. Isso é personalizado conforme a sua necessidade. E vem um ponto, você que está construindo ou reformando, e quem já tem casa sabe como que é, o quanto uma casa é diferente à noite. Porque à noite, se você fez um projeto luminotécnico de acordo, é outra coisa. Fica muito, você consegue dar os focos, destacar o que precisa. E com isso, como que você faz essa gestão? Com a elétrica inteligente, as cenas dos interruptores, você consegue criar um interruptor que você pressiona ele ali 3 segundos, ele prepara para receber visita. Eu tenho um outro aqui que eu gosto de fazer uma leitura dessa forma, gosto de jantar dessa outra forma. Então você vai criando conforme a sua necessidade. Você pode criar, pegar com o seu arquiteto o que fica bacana, faz essas cenas, isso consegue valorizar muito o seu projeto luminotécnico. Então a sua casa consegue ter um valor bem maior que você tem a percepção enquanto você está utilizando ela. Então tem as cenas, você define o que fica bom para você. E a Danfoss faz todo esse apoio. Um outro detalhe, um próximo benefício aqui, que às vezes a gente não explora muito, que é a segurança. Você já parou para imaginar como que funciona para você acender uma luz? Antigamente era aquela espelhinha. Você vinha lá, apertava ela próxima, acendia. Mas qual que é o conceito da elétrica? A energia vem, passa até o interruptor, ou era pera, depois veio para os interruptores, a energia está no interruptor ali. Então chega uma fase, dependendo da região 127, outro 220, então você está com essa energia ali, daqui ela sai e vai ter a lâmpada. Qual que é a sua função? A hora que você vai acender uma lâmpada, pegar esse interruptor e conectar como se estivesse conectando um cabo com o outro. Então ali você está fazendo essa comutação na mão. Aí vem uma pergunta, você sabia que na indústria isso não pode ser feito com tensão acima de 60 volts? Na indústria você está com EPI, está com todas as proteções, você sabe operar a máquina e não pode ser acima de 60 volts. Por que na residência pode? Aí tem criança, tem idoso. Então, com a Danfoss, o que a gente faz? Com a elétrica inteligente, a gente traz essa segurança. Então, nos interruptores, quando você tem a elétrica inteligente, é só pulso elétrico,
numa extra baixa tensão de 24 volts. Então nunca você vai correr risco de ter qualquer coisa nesse interruptor, porque a hora que você liga a luz, se tiver uma lâmpada em curto, alguma coisa, o curto vai acontecer ali na sua mão. Agora com a elétrica inteligente não, o pulso vai aqui, lá no painel que vai acionar a lâmpada. Então você não tem contato com tensão alta. Então já fica aí mais uma dica, mais um benefício que é segurança. Próximo ponto, quando eu com o Murilo a gente foi desenvolver a elétrica inteligente, o produto nosso, qual que era uma das preocupações nossa maior? A Danf vem prezando em atender melhor e sempre ouvir os nossos clientes. Quarto benefício que eu trago aqui é a fácil utilização. Então, quando a gente foi desenvolver, a gente sempre prezou em ter um produto pensando já numa criança que está morando na casa, numa meia-idade e no idoso. Então, a gente consegue atender qualquer um dessa faixa de idade. Então, é um sistema simples de utilizar. Então, você não fica preocupado com essa parte. Então, é um dos benefícios também a fácil utilização. Quinto benefício é a redução no consumo de energia. Tá, mas o que que tem? Porque energia, você paga a quantidade de energia na sua casa, é conforme a potência dos equipamentos. Perfeito? Isso não vai alterar. O valor, a potência da lâmpada, você vai pagar normal, se fosse na convencional, quanto na elétrica. Mas aí tem os vilão. Você sabe onde é o ponto que você mais perde energia numa residência? Chuveiro. Chuveiro ele está ali para aquecer a água. Então ele vai transformar energia elétrica, aquecer para você ter água quente. Então ali você não está perdendo, ele está fazendo a função dele. Os demais equipamentos, cada equipamento ele está para fazer uma função. Mas a perca de energia é nas emendas. Se não for um profissional que está executando a sua casa, um profissional que saiba fazer mesmo de acordo os serviços, você tem muita perca de energia. Tá? E o que a elétrica inteligente tem a ver com isso? A elétrica inteligente já é uma topologia onde nós reduz grande a quantidade de emenda na sua casa. Então são cabos mais direto, então a quantidade de emenda é reduzida. Então isso já facilita. Fala, Thiago, mas então eu tenho um eletricista que ele é perfeito, ele faz as emendas de acordo, trabalha dentro da norma, tudo certinho. Maravilha. Então, se ele caso acontecer alguma coisa, tá ali, a gente reduz essa quantidade de emenda. Um outro item que ajuda na redução do consumo de energia são as cenas. Você segurar por 3 segundos e ele executa uma cena, o que você determinou, então é uma ferramenta para facilitar. Já conseguiu analisar na sua volta quantos jardins fica aceso durante o dia desnecessário? E às vezes a gente acaba esquecendo. Então a elétrica inteligente, ela traz, eu falo porque eu uso também, um interruptor que se eu segurar ele por 3 segundos, eu apago a casa toda. Eu deixo isso daí, normalmente a gente deixa configurado na saída da casa. Então o cliente está saindo, bateu a mão ali 3 segundos, apagou tudo, não fica aceso durante o dia. Então tem esse benefício aí, é uma ferramenta que pode contribuir para você no consumo da energia. Tá, mas então tudo isso que você está falando é automação? Não, ela está preparada para receber automação. Então todos esses benefícios a gente traz e já desenvolveu um sistema que ele está preparado para receber a automação, mas ainda não é automação. A automação vai ser a hora que você tiver na palma da mão ou no comando de voz. Então ele está preparado. E quando a gente foi desenvolver o sistema nosso, a gente já desenvolveu de uma forma que a hora que quiser automatizar, é só um módulo colocou do lado e ele já automatiza 100%. E aí você está com automação cabeada, não com sistema sem fio. Então, de comunicar os módulos sem fio, é um sistema cabeado e como está pronto para automação, você não precisa perder nada do que já instalou. Ah, eu tenho a elétrica inteligente funcionando. Maravilha. Vai automatizar? Você vai manter tudo aquilo ali. Nós não temos um sistema que para você automatizar, você precisa trocar interruptor, troca isso agora, troca aquilo, descarta. Não. A elétrica inteligente você não perde nada do que você já fez. Quer automatizar? É o módulo que vem do lado, você tem todo o controle externo da sua casa, de onde você estiver, você consegue controlar a sua casa. Então, a elétrica inteligente, ela vem pronta para automação. Tem um outro benefício também, que é a redução no uso dos materiais. Porque se você vai construir, você sabe, quem faz gestão das obras entende bem sobre essa parte, o que é. O eletricista, ou normalmente no projeto, vem lá anotado. Vamos dar um exemplo. Eu preciso de 50 interruptor simples, preciso de 30 paralelo e 20 intermediário. Então, na hora da compra, você tem que comprar esses 3 tipos. No meio da obra, a hora que está instalando, se alguém precisar, quer um interruptor simples, você precisa de um paralelo. Então, aquele que você comprou já não serve. Você vai ter que trocar um simples por 2 paralelos. Ah, eu vou fazer um intermediário. Então, seria um simples por 2 paralelos e mais um intermediário. Então, você vem fazendo essa gestão, às vezes falta de material aqui e ali. Com a elétrica inteligente, como a gente utiliza só o módulo pulsador, que é aquele de campainha, quantos acionamentos você vai precisar na casa? 100? Então é 100 pulsador, você não tem variação. Então facilita demais a gestão. E um ponto bom, que o pulsador, ele acompanha o preço do interruptor simples. Se tiver alteração, é pouca.
o paralelo sempre é mais caro e o intermediário mais caro ainda. Então você já tem uma redução na compra dos acabamentos da sua casa. E um outro detalhe, como é pulsador, então ele é aquele de campainha. Você dá um toque, ele volta no estado normal. Então se você tem toque, eu não gosto que o interruptor um fica para cá, um para lá, eu quero tudo alinhadinho, a elétrica inteligente já veio para resolver isso para você também. Porque aí vai ficar tudo alinhado, tudo certinho. Oitavo benefício. De tudo isso que a gente conversou até agora, você pode falar: nossa, Thiago, beleza, bacana, faz sentido para mim, eu quero conhecer melhor. Mas eu tenho um pouco de receio porque de tudo isso precisa de um treinamento, um curso, ou só vocês, só a Danf que oferece, consegue fazer a instalação, porque é muito complexo. Negativo. Quando a gente já desenvolveu, uma das coisas que a gente prezou bastante é na simplicidade da instalação. Eu falo isso porque eu sou eletricista, então fiz eletricista Senai, depois técnica mecatrônica, engenharia elétrica, trabalhei, já tenho mais de 25 anos de conhecimento em elétrica, executando, não somente na teoria, mas sim na prática. Então, sei todas as dores que o eletricista tem. Se o eletricista for pedir para fazer automação, são poucos os que conseguem pegar um computador e fazer uma programação. Então a gente já simplificou. Peguei todas essas informações, tudo que a gente precisa, simplificamos, que o próprio eletricista seu, ele consegue fazer uma instalação. Um treinamento que eu dou para ele curto prazo, ele consegue executar na sua casa. Graças a isso, hoje a Danf já estamos presentes em 6 estados, mais de 70 cidades e estamos com mais de 550 clientes. Por quê? Por causa da simplicidade. Então, se você tem um medo, eu estou em medo, não sei se pode ficar tranquilo, porque é elétrica inteligente. Então a gente traz a inteligência junto com a elétrica. Não é um sistema complexo, nada. Ele é bem simples, bem detalhado e fácil para você poder utilizar. Porque uma das coisas que a gente faz aqui, sempre fala, é simplificar todo o processo da cadeia. Porque se a gente for simples, a gente consegue escalar. Senão, não conseguimos. Então, se você tem esse receio, pode ficar tranquilo. O seu eletricista consegue fazer essa execução. Um outro ponto é sobre a saudabilidade, saúde para o lar. Tá, Thiago, o que isso tem a ver? Que assim, a maioria das pessoas não estão preocupada com a saúde, não pensa a longo prazo. O que ele pensa só às vezes imediato. E eu tinha essa mentalidade. Eu falo porque quando a gente começou a entender sobre a questão de saudabilidade, campos eletromagnéticos, e eu fiz o teste. Quando eu comecei a entender sobre isso, o pessoal falou sobre o sono profundo. O campo eletromagnético, ele interfere positivamente no sono profundo. Então, se você tem um campo eletromagnético, o seu sono profundo é bem baixo. Se você tira esse campo eletromagnético, o sono consegue atingir um patamar melhor. Eu falo porque eu fiz o teste, em casa eu tinha a elétrica inteligente, na casa que eu estava morando, nessa casa anterior, tinha a elétrica inteligente, porém eu tinha energia do lado da cama ali, que nem as tomadas, para carregar celular, todo esse processo. Então, que é comum. Depois que eu entendi todo esse processo, o meu sono até então era 11 minutos só de sono profundo. Não conseguia passar mais do que isso na noite. O recorde era 11. Depois que eu entendi todo o conceito, eu tirei as tomadas, desliguei no disjuntor lá. Desliguei o disjuntor da tomada e o Wi-Fi. Naquela noite, a hora que eu acordei, falei, nossa, perdi hora. O que aconteceu? Mas eu olhei no relógio, não, faltava alguns minutos ainda para o celular despertar. Aí eu fui entender, fui verificar, eu já tinha atingido 30 minutos de sono profundo naquela noite. Então foi um sono muito reparador. Se você quer saber melhor sobre isso, a elétrica inteligente consegue te ajudar. Então trazer mais saúde dentro do seu quarto, que é um local que você precisa reestruturar a sua saúde. Então conseguimos tratar sobre isso também. Então se você tem esse interesse em conhecer mais, chame a Danf. Nós conseguimos te orientar e a gente consegue trabalhar com o seu projeto eliminando os campos eletromagnéticos do quarto. E depois de tudo isso, a valorização do imóvel. Porque imagine você ter um imóvel desse que você consegue a qualquer momento alterar os interruptores. Você tem uma cena que facilita o seu dia a dia. Com a cena, na lei de facilitar, você tem a autoestima também. Você consegue explorar melhor. Consegue dormir melhor se você aplicar a saudabilidade. Não vai valorizar seu imóvel? Mas às vezes não é somente lá no final, na venda. Na venda vai interferir, mas a valorização é do seu dia a dia, a sua autoestima, a sua melhora. Isso ajuda muito. Então, esses são os benefícios que eu estou trazendo aqui hoje para você da elétrica inteligente. Então, se você está construindo ou pensa em construir, não deixa de conhecer a Danf. Nesse momento, a gente tem 2 showrooms, um em Piracicaba e um em Indaiatuba. Também conseguimos fazer atendimento online e tem alguns parceiros espalhados para o Brasil que trabalham com a nossa solução.
Então, se você está vendo esse vídeo, se você interessou em algum assunto, chame a Danf, que alguém vai entrar em contato contigo e a gente consegue te atender da melhor forma possível. Não deixa, depois da casa pronta, você vir procurar a Danf. Para a elétrica inteligente, temos outras soluções que conseguimos atender, mas para a elétrica inteligente, o ideal é entrar no momento do projeto complementares, essa é a melhor fase, ou antes de passar o cabo, que aí você não perde nada, não perde retrabalho, nada. Danf, transformamos construções comuns em lares inteligentes.